Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 181, mais próximo da transformação social de fato. Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. E nesse episódio eu tive a felicidade de receber o Fernando Rossetti, falando aí direto do sul da Bahia, e eu de Brasília. Bom, eu conheci o Fernando anos atrás, quando eu estava com meu outro chapéu institucional, na época associado ao GIF, e ele como diretor executivo ou secretário-geral do GIF, e hoje ele está como diretor executivo do Instituto Chapado de Educação e Pesquisa, uma OSC que foi fundada aí na Chapada Diamantina, na Bahia, e ele também tem atuado como consultor em vários processos. Obviamente falamos desse balanço do setor de investimento social privado, afinal o Fernando tem uma larga trajetória nesse campo, então fizemos um recorte aí desde os anos 90, quando o GIF, o Ethos e dentre outras iniciativas foram criadas para cá, e na visão do Fernando, né, tentando escutá-lo um pouco, o que mudou, avanços, desafios e tal. Bom, e o título do episódio emergiu um pouco daí, né, mais próximo da transformação social de fato. O Fernando refletiu um pouco sobre o quanto o campo do investimento social privado se sofisticou, tem milhares de focos em termos de capacidade de análise e etc. Mas, ao mesmo tempo, esse pêndulo foi demais para esse lado e se distanciou da ponta dos territórios, das comunidades e dos problemas reais socioambientais. E aí, amigo ouvinte, concorda com essa análise? Escuta aí para entender. Afinal, a tese do Fernando, com a qual eu concordo, é de que esse pêndulo do investimento social privado tenha ido muito para o lado dessa sofisticação e o que ele chama de soluções em busca de problemas. A gente, no setor de investimento social privado, acha que sabe a resposta, mas a gente tem pouca capacidade de dialogar com a ponta, de ter paciência pedagógica, como ele chamou. E isso também está na esteira do velho debate sobre a tal profissionalização do setor. Bom, escuta aí que você vai entender bem essa reflexão, aliás, belíssima do Fernando. Bom, por que o investimento social privado, com toda a sua visão, formulação sistêmica, com todos os recursos que tem, toda a sua capacidade de incidência em políticas públicas, não consegue uma transformação mais efetiva, mais rápida no campo da educação? Fernando trouxe essa indagação. Lembrando, a educação é o grande tema no qual o setor de investimento social privado mais investe há anos. É uma questão muito interessante e necessária e sobre a qual a gente tem debatido pouco no setor, que pena. E sim, falamos de política e o Fernando refletiu sobre para onde é que nós estamos indo nesse capitalismo pós-pandêmico, vamos dizer assim. Olha, se você escuta aqui e conhece o nosso podcast, sabe que pimenta não falta. Não seria diferente neste episódio. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link na descrição e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer essas pessoas iluminadas. Sendo justo e nomeando elas aqui, a Silvia Dascal, Camila Sabello, Leonardo Letelier, a Daiane França Saldanha, ao Eduardo Setlin, ao Fabrício Nascimento Cruz, a Dani Saraiva, ao Renato Orozco, ao André Gomides, ao Rômulo Vieira, a Josiane Cabral, a Cíntia Ramires, ao Alex Alves, ao Rogério Quelian, a Ludmila Fregonese, ao André Lima, a Maíra Mesomo e ao João Vitor Caires. Se você quiser também ter seu nome citado, é só se tornar uma pessoa apoiadora, cola lá no Apoia-se e saiba como fazer isso. Bom, então é isso. Agradecer demais ao Fernando Rossetti pela incrível conversa. Mais uma aula, Vamos dizer a real aqui. Uma bela de uma aula, de uma reflexão. E sem mais delongas, partiu pro papo. Nada vale tanto esforço do meu campo, pra nosso espanto tanta mata, haja vão matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve Sérgio, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Grande Fernando Rossetti, que alegria tê-lo aqui conosco. Para a gente começar, se apresenta, seja super bem-vindo, conta um pouquinho quem que é o Fernando.
Prazer, Fábio. Bom, eu sou Fernando, atualmente moro no sul da Bahia, mas tive um longo percurso em São Paulo, quase 30 anos em São Paulo, onde eu fui repórter da Folha de São Paulo, de educação. Fui ongueiro também, montei a Cidade Escola Aprendiz, o Aprendiz, uma ONG que existe até hoje. Fiquei quase 9 anos na direção do GIF, do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, e desde então faço consultorias. Atualmente, eu estou também atuando, Fábio, como diretor executivo do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa. É uma ONG bem legal que trabalha com a melhoria da educação pública municipal aqui no Nordeste. Tem resultados bem legais. Também, como eu disse, tenho feito consultorias, facilitando o processo de planejamento estratégico, construção de teoria de mudança, revisão de governança, e ainda faço algumas mentorias com lideranças do terceiro setor, do que é chamado terceiro setor. Estou ainda criando a minha terceira filha aqui no sul da Bahia. Faz 8 anos, mudei para cá quando ela nasceu, que está com 8 anos ela também. Um lugar muito especial de criar uma criança. Criei 2 em São Paulo, é bem mais desafiador criar filhos em São Paulo. Já acostumou aí com o sul da Bahia ou ainda tem um sentimento assim, de São Paulo ainda distante? Não, olha, Fábio, eu acostumei muito. Eu fiquei muito tempo em São Paulo, né? Quase 30 anos. Eu sou natural de Ribeirão Preto, fiz faculdade de Ciências Sociais em Campinas e fiquei quase 30 anos, como eu disse, em São Paulo. E vendo as questões socioambientais com as quais eu sempre trabalhei, eu diria de drone, né? Às vezes até de satélite, eu olhava para essas questões socioambientais, desafios nossos, muita visão sistêmica, muita sofisticação de análise, mas pouca sensibilidade de fato para as coisas que hoje eu vejo que realmente importam, né? Então, minha sensação hoje é que eu estou mais próximo da transformação social de fato, né? Aprendendo aqui na periferia dos grandes centros, coisas que antes eu não enxergava quando eu estava no centro, né? Em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Interessante, cara. Depois eu quero voltar nessa questão, mas eu queria começar aqui explorando. Bom, na tua apresentação você falou, ó, eu fui secretário executivo do GIF, secretário-geral do GIF por alguns anos, e esse tema do investimento social privado a gente tem explorado aqui em outros episódios. Eu queria saber um pouco de você, com a sua experiência que você tem desse setor, que balanço que você faz, olhando de forma mais ampla o setor de investimento social privado? Então, Fábio, nesse sentido que eu estava falando, né, da visão sistêmica que se tem no centro, né, eu mesmo fiz parte de um processo de profissionalização do investimento social privado a partir do GIF. Na década de 90 eu fiz isso como repórter, né, cobrindo a área social, educação e coisa assim, mas a partir do GIF muito forte. Fiquei 9 anos quase na direção do GIF. E acho que nesse movimento de profissionalização da filantropia, do investimento social privado, o pêndulo talvez tenha ido demais para o lado do foco, da estruturação. Os institutos e fundações fazem mapeamentos sistêmicos, análises sistêmicas sofisticadíssimos sobre as realidades que eles querem transformar, como a educação, por exemplo, e depois eles querem executar o seu planejamento sem ter que dialogar nem colaborar com os atores mais pobres que estão na linha de frente desses desafios que eles querem lidar, né? Sem dialogar com os movimentos sociais. Então, eu às vezes chamo o investimento social privado hoje de soluções em busca de problemas, sabe? Eles acham que sabem a resposta, mas têm baixa capacidade de interlocução com os atores da realidade que eles querem transformar. Eles não conseguem dialogar com as pessoas e com os movimentos sociais que eles querem ajudar. Na década de 90, né, a imagem que se usava muito para propor a profissionalização do investimento social privado era de que daquela maneira de agir, sem planejamento, sem foco, sem avaliação, você estava simplesmente jogando dinheiro de helicóptero em cima dos desafios, né, pulverizando recursos. Hoje eu sinto que o investimento social privado está com tanto foco, tão ensimesmado, tanta visão sistêmica, e visão sistêmica, né, construída acima e fora da linha de frente, né, que talvez desse mais impacto você voltar a jogar dinheiro de helicóptero em cima das favelas, ou aqui no sul da Bahia, ou nas escolas públicas, do que continuar reunindo gente em hotel bacana, né, grandes centros urbanos, para discutir, planejar como resolver os problemas dos outros, né? Então, para mim, o fundamental hoje é que o investimento social privado precisa aprender a colaborar, né, a ouvir
quem está na linha de frente, a dialogar com os movimentos sociais, ter paciência pedagógica, porque os movimentos sociais precisam avançar na sua análise da realidade também, mas esse diálogo é desconfortável, é sujo, é confuso, não tem processo, né? E quem está em São Paulo, muitas vezes cercado de privilégios, não tem muita paciência para essa vida como ela é, dos desafios que a gente quer melhorar. Então, é essa a minha visão hoje, Fábio. Acho que a gente foi demais para uma sofisticação e perdeu a capacidade de interlocução com as causas que a gente quer trabalhar. Para fechar essa questão, Fernando, você sente que o campo também tem dificuldade de lidar com esse tipo de reflexão ou crítica? Ainda se fecha muito, ou se ressente desse tipo de debate? Sem dúvida. Ele, muitas vezes, ele se coloca muitas vezes como, até por ter muito repertório, muita consciência, muito pensamento sistêmico, como estando um nível acima mesmo do reles mortal que está lá na pobreza, ou que está lá brigando na linha de frente do movimento social, do movimento docente, das escolas e coisas assim. Então, eu acho que ele ressente quando ele ouve crítica, tem dificuldade de lidar com a crítica e, na verdade, a principal dificuldade é mudar a sua prática, né? Você citou no início, na sua apresentação, né? Eu estou como diretor executivo do Instituto Chapada, o nosso enfoque é Nordeste, né? Bahia, Nordeste. Como é que você está vendo hoje esse dilema, né, entre o que está rolando nesse centro, né, pensante aí, Rio, São Paulo, sobretudo São Paulo, e o que está pipocando de iniciativas socioambientais Brasil adentro? O que você tem visto aí de interessante? Então, Fábio, eu te disse quando eu estava me apresentando, né, que eu fui repórter de educação, né, por 10 anos, eu fui, a década de 90 toda, na Folha, cobrindo a educação. E agora, voltando a trabalhar com a educação, fiz várias outras coisas, né, mas trabalhando novamente com a educação, faz 2 anos que eu estou no Instituto Chapada, em pequenos municípios aqui da Bahia, eu vejo que 30 anos depois, 40 anos depois, a gente ainda está lidando com desafios muito semelhantes, né? E isso a gente criou, inclusive a partir da década de 90, um sistema de avaliação sensacional. Poucos países no mundo têm uma avaliação da educação tão importante, mas a gente não conseguiu mudar essa realidade, né? Está muito mais devagar a mudança da educação, por exemplo, do que a gente esperaria, e o investimento social privado investe recursos enormes nessa área, né? Por que a gente não consegue mudar essa realidade, né? Por que o investimento social privado, com toda essa visão sistêmica, todos os recursos que tem, toda a sua capacidade de incidência em políticas públicas, não consegue uma transformação mais rápida na educação? Aí, respondendo a sua pergunta, né, a minha descoberta aqui na Bahia é que o problema da educação pública brasileira não é da educação em si, sabe? Mas o problema é da cultura política brasileira. É a cultura política brasileira que atrasa as nossas políticas públicas de educação, de saúde, de saneamento, de todas as coisas, né? A gente olha para o Congresso Nacional, né, e critica a composição do Congresso Nacional, a ética da maioria dos deputados, né? E quando a gente olha para a pobreza desse processo eleitoral de São Paulo, né, essa indigência de valores públicos, os políticos quase todos, né, com raríssimas exceções, voltados para interesses privados, de pequenos grupos, né? É isso, Fábio, que eu descobri aqui que faz a educação não progredir. É isso que faz o SUS não evoluir, ou evoluir tão lentamente, né? Explica porque 25% da população, 50 milhões de pessoas, não tem esgoto em casa, né? Aqui na Bahia, né, boa parte das escolas públicas, né, elas nesse momento do ano elas estão paradas fazendo campanha para as eleições municipais, como se escola e professor e diretor de escola deveria fazer política eleitoral, né? Porque se um ou outro político não for eleito, muita gente perde o emprego, enfim, tem uma mistura do interesse privado, da orientação privada no campo público brasileiro, na educação em particular, que é muito negativa, né? Então, esses interesses privados que dominam o campo público brasileiro é o que, na verdade, eu aprendi aqui que trava
o desenvolvimento mesmo da educação e de outras políticas públicas, trava o campo, né, daquilo que é voltado para a construção do bem comum. Parece que, quando você está na escola, né, a gente até recebe as orientações da legislação, do MEC, coisas assim, mas aquilo parece que não chega no chão da escola, não chega a transformar, porque parece que falta uma conexão, e para mim é a política pública, municipal, no nível do território, do município, falta essa conexão entre a vontade nacional, digamos, que se constrói, e a realidade de cada um dos municípios brasileiros. Por acaso ouvi falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de ir à poltrona, porta-armário, mora no dicionário, vida eterna milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra do ar. Interessante te ouvindo porque, bom, basicamente você está trazendo a essência do debate da questão política no sentido mais amplo do termo, né? Não só o partidário. E, ao mesmo tempo, essa é uma agenda da qual o campo do investimento social privado evita, é meio que uma bola dividida. Como é que você enxerga isso? Olha, tem o investimento social privado do Brasil. O Brasil é um país que concentra renda, né? E é um país de uma elite que concentra muita renda. E essa elite, ela promove a sua visão de política, né? Me surpreende a Faria Lima, por exemplo, hoje se associar a figuras como Bolsonaro, como Marçal, que tem essa visão absolutamente individualista e nenhuma orientação para o bem comum, né? Para o bem público. Cada um por si, Deus por todos. E falam muito em Deus, né? Até porque cada um está só cuidando de si mesmo e não do ambiente público, né? Então, eu acho que tem que ter uma mudança de cultura política no Brasil, de orientação para o bem público geral, e poderia partir, eu acho, estou falando aqui do investimento social privado, generalizando, evidentemente, você tem exceções muito importantes, não vou citar um, porque eu posso cometer injustiça com outros, acho que tem gente importante olhando para essa questão da cultura política, para a questão do desenvolvimento a partir do território, a partir dos movimentos sociais, a partir das pessoas que mais precisam, como é que eu fortaleço as pessoas na sua luta por direitos, né, em vez de querer entregar direitos para essas pessoas, mudar de fora para dentro os sistemas, né? Então, eu acho que o Brasil todo tem que fazer uma análise de como é que ele promove aquilo que é público, e o investimento social privado, claro, é parte disso, com mais orientação privada, mesmo nas suas ações voltadas para o público, do que realmente cuidando do bem comum a partir de onde é necessário. Agora, Fernando, se a gente voltar algumas décadas aí no tempo, né, pegar aí anos 90, período aí que se criou o GIF, o Ethos, enfim, dentre outras iniciativas, tinha-se uma crença ali atrás de que precisava trazer, engajar, qualificar a atuação das empresas nesse campo social. Se a gente cortar no tempo e olhar hoje, o setor privado é um dos atores, de certa forma, um player bem relevante nessa agenda, ainda que isso traga controvérsias. Olhando esses dois recortes de tempo, assim, como é que você enxerga como que isso afeta o campo da sociedade civil de uma forma ampla? Olha, Fábio, é um pouco polêmico eu dizer isso, mas fundamentalmente hoje o que eu sinto que não deu certo é o nosso modo de produção, é o capitalismo, é a sociedade, a economia baseada apenas em interesses de indivíduos, né? Um enfraquecimento, inclusive, dos âmbitos públicos, do Estado e assim por diante, né? Todo um movimento de impacto, desenvolvimento sustentável, investimento social privado, responsabilidade social empresarial, nada de shared values, enfim, todo ESG, a ESG que se fala agora, nada disso realmente está produzindo as transformações que a gente precisa no prazo que a gente precisa. A gente está vendo aí catástrofes climáticas cada vez mais evidentes. A gente teve a maior enchente da história lá no Rio Grande do Sul, depois tem a maior seca da história aqui no centro, centro-oeste, sudeste. E a humanidade continua aumentando o gasto de petróleo, porque é isso que vai crescer a economia. Não dá mais para a gente pensar
à economia da maneira como a gente pensa. Então, para mim, o problema está anterior a o investimento social, a atuação das empresas, aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Tem a base econômica, a maneira como a economia está organizada na maior parte do mundo hoje. Eu acho que não deu certo. Eu não sei a resposta, não vou falar que eu sou comunista, que eu sou socialista, não sei a resposta e acho que a humanidade inteira não sabe a resposta e quem diz que sabe está mentindo, tem outros interesses. Mas realmente organizar a produção econômica com crescimento constante num planeta que é finito, não tem planeta para a gente continuar crescendo a economia, crescendo o PIB infinitamente. A gente já está vendo isso e só vai piorar, né? Quando eu era adolescente, Fábio, bastante tempo atrás, o meu sonho era que o Brasil um dia ficasse mais parecido, né, com os Estados Unidos ou com os países da Europa. Na verdade, já quem está olhando para trás, né, na verdade, o que eu vejo hoje é que os Estados Unidos e a Europa estão ficando cada vez mais parecidos com o Brasil e não o inverso, entendeu? A má distribuição de renda, o empobrecimento, a economia não dando conta de todos, o Estado não cuidando do bem comum de todos, né? Então, não sei realmente como mudar isso, mas o que eu observo aqui, e me sinto muito bem de morar aqui no sul da Bahia, é que é na linha de frente onde os problemas reais estão que se precisa trabalhar, né? No lugar das pessoas mais pobres, dos territórios mais desfavorecidos, no associativismo, promovendo movimentos mais comunitários junto da gente resolver, né? Encontrar maneiras de transformar isso que eu chamei de cultura política vertical, que vem tudo de Brasília, de São Paulo, para o resto do Brasil, né? Então, Fábio, eu acho que o próprio jeito da gente pensar a economia, as empresas, o crescimento econômico, é a estrutura hoje que precisa ser transformada se a gente quiser sobreviver como espécie. E a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar que quando chega a hora tá certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Carina, Cerecheira, Marama, Cuiapauda, Salva, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro, Iteparacaúba, Peroba, Massaranduba. Cara, muito interessante. Isso se conecta com um ponto que você trouxe lá no início do nosso papo, né? Que é de estar mais próximo da transformação social de fato versus olhar a coisa de drone ou de satélite. É um pouco isso que você está trazendo e eu tenho notado isso rolando Brasil adentro com pessoas, né? Um pouco como que você está trazendo, de estar mais próximo de movimentos de base, de comunidades e tal. Esse talvez seja um caminho que é o que você está um pouco experimentando, ainda que a gente não tenha resposta. Só para checar isso, né? É exatamente isso. Quando a gente fala, o Brasil, olha a inversão que eu estou propondo a partir dessa minha experiência agora de 8 anos, quase 9 anos aqui no sul da Bahia, e trabalhando realmente na Bahia, no Nordeste, muito mais do que no Sul. A gente eu falava, quando eu era jornalista de educação, na década de 90, o Brasil precisa de uma revolução na educação, né? Não, o que eu descobri aqui é que o Brasil não precisa de uma revolução na educação. O Brasil precisa de 5.600 revoluções na educação, porque a educação pública se faz no município, no território das famílias, são as comunidades, o engajamento da família naquilo, a articulação de uma sociedade mais sustentável, mais amorosa, mais rica, né? Em termos, a gente tem hoje o consumo, né? O estímulo ao consumo e ao individualismo do consumo para todo mundo, né? De certa maneira empobrece todo mundo, porque a gente nunca vai ser como aquele influencer, ou como aquele rei, ou como aquela princesa, ou como aquele bilionário, e todo mundo, se a gente se mira, né, nesses grandes exemplos que hoje o mercado, né, de consumo coloca para a gente, não tem futuro, né?
Então, realmente, o que a gente precisa é voltar para a linha de frente, para a nossa comunidade, ter o nosso trabalho comunitário, participar da escola das nossas crianças, participar do nosso bairro, ajudar outros e fortalecer outros. E é isso que eu chamei lá no começo de ter que jogar dinheiro de helicóptero, entendeu? Tem que ter para todo mundo. Não adianta alguns poucos com muito dinheiro querendo melhorar o mundo, que não é assim que se vai conseguir. Muito interessante, cara. E só para fechar esse ponto, assim, você fez um movimento contrário, ou seja, um paulista que estava há muitos anos em São Paulo, que passa a atuar agora na Bahia e no Nordeste. Imagino que você tenha contato, conheça muita gente que está na ponta aí em iniciativas no Nordeste e que se perguntam, poxa, para eu ser visto ou conseguir mais recursos para minha iniciativa aqui na ponta, eu preciso necessariamente ir a São Paulo, ser visto. Isso ainda é uma realidade? Sem nenhuma dúvida, eu mesmo tenho que fazer isso o tempo todo e adequar a minha narrativa, o meu discurso aos desejos, ao planejamento, à visão sistêmica, construída em São Paulo por outros, né, sentados em lugares muito mais privilegiados, mas sem nenhuma dúvida. Aqui é pobre, e é pobre porque não tem dinheiro, né? Então, se a gente precisa de dinheiro para melhorar as coisas, a gente tem que ir aonde está o dinheiro. É no Sudeste que está o dinheiro, é em Brasília, o dinheiro que tem uma centralidade, né, no Estado brasileiro, de que Brasília opera muito do recurso público brasileiro, então não tem jeito aqui, aonde está a pobreza, de você acessar recursos para fazer o seu trabalho sem ir e aprender a dialogar com esses atores. É importante, mas é um diálogo complexo, porque há uma dificuldade de colaboração e diálogo de fato, de sair do lugar de conforto que se tem, por exemplo, no campo do investimento social privado. Com as exceções de praxe, é preciso colocar isso. Há exceções importantes que estão fazendo trabalhos sensacionais, tanto em empresas quanto no investimento social privado. Estou generalizando de maneira perigosa aqui. A gente está falando uma média, eu te entendo perfeitamente, sem entrar em particularidades para não gerar nenhuma sensibilidade. Agora, quando a gente fala dessa questão da elite paulistana, vamos colocar assim, muitas vezes a gente escuta uma resposta que é, mas e as elites, né, dos centros, dos outros centros do Brasil? Como é que você enxerga isso? Olha, Fábio, faz quanto tempo? Estou fazendo a conta rápida aqui, 150 anos que acabou a escravidão no Brasil? Sim, por aí. Por aí, né? A elite brasileira, nesses rincões, é muito violenta, na minha opinião, muito violenta mesmo. Os processos violenta no sentido físico da violência. Você se opõe, às vezes, a certas elites, como os povos indígenas aqui do sul da Bahia, eles são mortos, né? Os fazendeiros matam. Novamente, estou generalizando aqui, evidentemente existem fazendeiros conscientes, mas a violência que se vê de dominação, herança daquela verticalidade de alguns tem tudo, Casa Grande e senzala, né, da nossa cultura, ela está absolutamente presente aqui, e a cultura política reflete isso, né? Então, uma dificuldade de acessar recursos da elite aqui no Nordeste, né, menos organizado em investimento social privado e com mais interesses, eu diria até privados do que públicos, na enorme maioria dos casos. Bom, Fernando, e você falou um pouco, né, da questão da colaboração, né? E durante a pandemia a gente viu recorde de recursos sendo mobilizados no setor e também iniciativas de colaboração. E aí, passados, 3 anos, a gente viu que isso não ficou, não se sustentou. Como é que você enxerga essa agenda da colaboração, da cultura de doação no Brasil? Eu acho que é diretamente associado a isso que eu acabei de falar, de uma evolução da cultura política brasileira mesmo, da visão de sociedade, da visão do que é público, né? Eu acho que a pandemia foi um momento excepcional em todos os sentidos, onde as pessoas se abriram de uma maneira diferente, mas eu acho que a vida voltou a ser como ela é no Brasil, e a cultura brasileira é muito individualista, a gente chama de macunaímico, né? Que eu vou levar vantagem, eu vou garantir o meu, já que ninguém cuida do meu, eu vou garantir o meu, e eu voto em quem cria esse espaço. Então, acho que a gente está evoluindo, sem nenhuma dúvida, há uma narrativa super sofisticada em torno dessa coisa, mas eu acho que a gente é muito bom de comunicação no Brasil, né? Então, acho que o nosso discurso está muito à frente da prática propriamente dita,
a doação, o trabalho comunitário, o engajamento de fato, o respeito pelos movimentos sociais de base, né, que é onde está a transformação mais importante que precisa acontecer no Brasil, eu acho que está muito longe disso, está recebendo as doações que precisaria receber. Caboclo tá subindo na virola. Chegou a hora do pinheiro balançar, sentir o cheiro do mato da imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. Queimada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata, haja vão matar. Fernando, papo maravilhoso, e passa voando aqui, cara, te agradecer. Eu queria, antes de te convidar a fazer uma merchan final, fechar com uma última questão aqui, que é te ouvir sobre isso, que é o seguinte. Já trouxemos outros debates aqui em episódios anteriores sobre essa questão da profissionalização do investimento social privado, que você já falou aqui, e ao mesmo tempo que a gente está notando uma certa juniorização no setor. A minha questão é, como é que a gente se mantém viável nesse tabuleiro a partir de a gente ser considerado mais experiente ou mais velho, essa questão do etarismo? Como é que você enxerga isso? É uma boa pergunta. Eu acho que, no fundo, assim, é fácil falar e difícil fazer, né? Mas, no fundo, realmente tem que pensar em equipes intergeracionais, né? No Instituto Chapado, onde eu trabalho, a gente tem uma equipe bastante madura, né? Eu estou com mais de 60 anos, uma outra diretora tem mais, outra está na faixa dos 50, e uma equipe que tem jovens, enfim, tem de tudo. Eu acho que a gente tem que pensar no investimento social privado como integrar essas coisas. Eu, por exemplo, eu não tenho a capacidade nem a intenção de aprender a mexer com inteligência artificial, mas eu tenho forte intenção de me associar com os jovens que estão liderando essa enorme revolução que está acontecendo. Então, se de alguma maneira estão substituindo pessoas mais velhas por pessoas mais novas, Fábio, eu acho que é um erro monumental, porque o caminho da gente é realmente reunir todas as competências, todas as capacidades, seja das pessoas mais velhas, seja das pessoas mais novas, seja das pessoas super ricas, seja das pessoas super pobres, para a gente formular soluções comunitárias, colaborativas. Eu acho que tem a dificuldade de colaboração, entendeu? A gente precisa construir mecanismos de colaboração com pessoas com as quais a gente às vezes não concorda, ou duvida, ou que irritam a gente. Não tem saída que não a colaboração, seja intergeracional, seja interclasse, seja interáreas de conhecimento, porque esse é o caminho para a gente se salvar como espécie, na minha opinião. E a colaboração gera divergência, contraditório, desconforto, e não só tapinha nas costas, certo? Exatamente. E tem realmente essa coisa de uma certa elite brasileira gostar muito de jogar confete em cima de si mesma e não conseguir fazer uma crítica mais profunda do seu modo de atuação, né? Infelizmente, né? Cara, te agradecer demais, muito, muito rico o papo, reflexão maravilhosa, e que pena que a gente não tenha tantos espaços no nosso setor amplo aqui de trazer pessoas com mais vivência, com experiência, e que a gente possa resgatar um pouco processos históricos e fazer leituras mais críticas. É uma pena. E com isso, dito isso, te convidando aqui a fazer o merchan final, reflexão final, o que você quiser. Olha, o Instituto Chapada, né, de Educação e Pesquisa, onde eu estou trabalhando, é muito lindo, sabe? Quando você vai numa escola pública do interior, de um município que tem 10 escolas, uma delas é de uma comunidade quilombola, e você entra, senta, vê aquele diretor pensando como inserir a questão do negro na sua educação. O meu merchan é: vem para esses espaços, sai do escritório com ar-condicionado, vivencia mais na prática a realidade da Amazônia, a realidade da escola pública, mas não é faz uma visita guiada de 3 horas de uma manhã de um dia, vai no lugar, fica no lugar, sente o lugar, dialoga com as pessoas, entende essas velocidades diferentes, e convido todo mundo, estou à disposição no Instituto Chapada
de apresentar escolas. Bom, o Instituto Chapada nasceu na Chapada Diamantina, um dos lugares mais bonitos do Brasil, né? Eu estou morando no sul da Bahia, um dos lugares mais bonitos do mundo, na minha opinião, que tem mar, tem Mata Atlântica, coisa maravilhosa. Além de uma população com uma história linda, que precisa ser contada e precisa ser conhecida. Às vezes as pessoas falam que o baiano é preguiçoso, né? Você ouve muito isso. Não é preguiça, não. Em alguns casos é muito trabalho, pelo contrário, em outros casos é uma resistência, há um modo de organizar as coisas com os quais não se concorda. Então, convido as pessoas realmente a irem para a linha de frente e vivenciarem na pele, na conversa, nos sentidos todos, o que é o real do Brasil. Me lembrou a música do Lenine, né? Tem que ir para Bahia, tem que ir. Vem para Bahia, tem que ir, tem que ir. Tem que ir. Para Bahia, para a Amazônia, eu diria, sabe? Para a Amazônia, para o Pará. Tem outra jornalista colega que foi morar em Altamira, no Pará. Sabe? A gente precisa ir para onde está precisando da gente e não formular estratégias e visões sistêmicas fora dessas realidades e tentar entregar soluções para elas. Fernando Rossetti, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo, um abração. Abração, Fábio. Muito obrigado você pela oportunidade. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde da sombra o ar que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar que quando chegar a hora é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caminho na Cerejeira, Barana, Imbuiapau, Sova, Juazeiro e Jatobá.